A análise SWOT é uma ferramenta muito queridinha das bancas organizadoras. Quase todo concurso, inclusive concurso da Sesgran Rio, né, gosta de cobrar essa bendita da análise SWOT. Então, fica atento porque isso é muito cobrado. Tá, Marcelo, entendi. A matriz SWOT ou análise SWOT, ela serve para a gente fazer um diagnóstico da situação. Mas como é que ela funciona? Beleza. A matriz SWOT ela é dividida em duas partes. Nós temos uma primeira parte que é dedicada a entender o ambiente interno da organização. Ou seja, como é que está funcionando dentro da empresa? Quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da empresa? Então, a primeira parte é essa. A segunda parte é você olhar para o mercado. O que está acontecendo no mercado? E aí você vai tentar buscar oportunidades e ameaças. Então, grava essas palavrinhas. Vem aqui comigo, então. Matriz SWOT, né? A matriz SWOT, primeiro, né, o nome dela é um acróstico das palavras em inglês de força, fraqueza, oportunidades e ameaças, que são justamente as variáveis consideradas dentro da matriz SWOT. Se a gente for traduzir para o português, como vai ser? Vai ser a matriz FOFA, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, matriz SWOT ou matriz FOFA são sinônimos. Matriz SWOT é em inglês, matriz FOFA é traduzindo para o português. Como a gente conversou, temos duas partes. Nós temos a análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo. Falando aqui sobre a análise do ambiente externo, o que você vai fazer no ambiente externo? Você vai procurar variáveis que não estão sob o controle da empresa, afinal são variáveis externas, e que podem contribuir ou dificultar o alcance dos objetivos pela empresa. Se elas vão contribuir, elas são oportunidades. Então, o que são oportunidades? Variáveis externas e não controláveis, capazes de criar condições favoráveis para a organização, desde que a mesma tenha condições ou interesse de usufruí-las. Por outro lado, nós vamos ter também ameaças. O que são ameaças? Variáveis externas e não controláveis pela empresa, capazes de criar condições desfavoráveis para a organização. Então, vamos deixar aqui de forma mais clara, né? Imagina que a gente tem aí uma sorveteria. Eu sempre dou exemplo de sorveteria porque eu adoro sorvete, adoro comida, então meus exemplos quase sempre são envolvendo comida, né? Então, vamos imaginar que nós temos uma sorveteria e aí a gente começa a analisar o mercado. Uma sorveteria em Cuiabá. Eu moro em Cuiabá, então vai ser aqui em Cuiabá a nossa sorveteria, tá? E aí a gente começa a analisar o mercado e percebe que, mês que vem vai ter um super campeonato de voleibol de praia aqui em Cuiabá. Cuiabá é quente. Voleibol de praia é quente pra caramba, né? A areia gera calor, né? Será que essa galera não ia querer um sorvetinho? Com certeza, né? Então a gente avalia essa possibilidade. É uma variável externa, a gente não consegue controlar esse campeonato de voleibol. Mas é alguma coisa que, se a gente fizer uma ação ali naquele torneio, né, botar um stand da nossa sorveteria, levar um carrinho, sei lá, a gente pode aproveitar isso para ganhar um dinheirinho bom, né? Então, uma forma de a gente ganhar visibilidade da nossa sorveteria na cidade ou de ter um faturamento é justamente fazer uma ação aproveitando o quê? Essa oportunidade. Então, o que é uma oportunidade? É uma variável externa, mas que vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Mas nós temos também o quê? Ameaças. Né? O que seria um exemplo de ameaça para a nossa sorveteria aqui em Cuiabá? Seria a instalação de uma sorveteria na nossa rua. Imagina, olha que desafio. A gente está aqui nesse ponto em Cuiabá há 10 anos. E aí, de repente, abre uma sorveteria na mesma rua de uma franquia bem famosa. Imagina uma, sei lá, Bate de Leite, né? Tem Amateu também. Imagina uma grande sorveteria na mesma rua. Isso é uma ameaça. A gente não consegue controlar, mas essa presença de um concorrente pode afetar o nosso negócio. Então, seria uma ameaça. E na análise SWOT, a gente vai fazer esse tipo de consideração. Beleza? Vamos buscar pontos, né, que podem facilitar ou dificultar as chamadas oportunidades e ameaças. Beleza, Marcelo, olhei para o ambiente externo, vou olhar agora para dentro de casa. Vou buscar então os pontos fortes e pontos fracos, chamados de forças e fraquezas. Forças e fraquezas. Então, durante a análise do ambiente interno, a gente vai procurar identificar variáveis que estão sob o controle da empresa, afinal elas são internas, né? Que são os pontos fortes e os pontos fracos.
que são os pontos fortes? São as variáveis internas e controláveis que propiciam uma condição favorável para a empresa em relação ao seu ambiente. Representam os recursos, habilidades, patentes, qualificações do quadro de pessoal e outras competências distintivas, competências que a organização possui que as diferencia dos concorrentes. As fraquezas, por sua vez, são variáveis internas e controláveis que representam capacidades deficitárias da empresa, as quais colocam a organização em uma situação desfavorável em relação ao seu ambiente. Então, deixa a empresa em desvantagem, né? De forma bastante prática, lembra lá da nossa sorveteria. O que seria um ponto forte? Pô, se a gente tem uns sabores aí bem diferentes, uns sabores que nenhuma outra sorveteria tem, uma cachaça com rapadura, um sorvete de cachaça com rapadura. Pô, um sorvete diferente, né? Quantas sorveterias você encontra esse sabor? Provavelmente só a nossa. Então esse é um ponto forte, algo que a gente faz que o nosso concorrente não faz. A gente tem um mestre sorveteiro lá super especializado, o cara é o bichão lá. Então, pô, isso é um ponto forte. Uma fraqueza, por outro lado. Pô, uma fraqueza pode ser a nossa dificuldade em distribuir o nosso produto. A gente não tem bons canais de distribuição e acaba que só vende o nosso sorvete lá na nossa sorveteria, na nossa loja física. A gente não consegue distribuir para outros pontos, para um supermercado da vida, por exemplo. Então essa seria uma fraqueza da nossa empresa. Beleza, Marcelo, entendi. Então vou fazer análise do ambiente externo, vou fazer análise do ambiente interno e aí dentro da análise SWOT a gente vai conjugar as duas coisas. Então a gente vai ver que a conjugação de forças e fraquezas, né, com as ameaças e oportunidades vai montar a matriz SWOT. Se eu tiver ameaças e pontos fracos, a minha estratégia vai ser o quê? De sobreviver. Pô, eu só quero passar esse perrengue, né? Eu tenho ameaças e tenho pontos fracos, então minha estratégia vai ser de sobrevivência. Agora, se eu tenho pontos fortes diante de ameaças, eu vou querer ter uma estratégia de manutenção da minha empresa. Se eu consigo conjugar oportunidades com pontos fracos, aí eu vou ter uma estratégia de crescimento. E se por sua vez eu tenho o melhor cenário de todos, pontos fortes com oportunidades, a minha estratégia vai ser de desenvolvimento. Eu vou tentar crescer a nossa sorveteria. É essa a ideia. A conjugação, a matriz em si, isso não é tão cobrado pela CES Granrio, mas cada uma das variáveis da matriz SWOT é sim bastante cobrado, você tem que saber. Curtiu essa dica? Essa dica, na verdade, é um corte de uma aula completa que eu tenho sobre esse assunto lá no meu curso Faixa Preta em Vendas da CES Granrio. Esse curso está bem completo, ele tem todos os tópicos da disciplina de vendas e negociação presente no edital do concurso do Banco do Brasil de 2023. Tem mapa mental, flashcard, videoaula, PDF, o curso está muito bacana. Confere a descrição, você vai ver lá o link. Tenho certeza que você vai gostar do curso. Estou te esperando lá no curso. Tchau!